Saudações filosóficas. Neste vídeo vamos falar sobre o paradoxo da pedra e sobre a questão de saber se Deus pode ou não alterar o passado. De acordo com a concepção teísta, Deus é um ser omnipotente, omnisciente, sumamente bom, criador e conservador do mundo, ou seja, não se limita a criar o mundo a partir do nada, mas também cria o mundo continuamente, conservando-o na sua existência. Além disso, Deus é também transcendente, distinto e independente do mundo, é um ser pessoal, autoexistente, eterno, omnipresente e possui outros atributos que a escassez de tempo nos impede de enumerar aqui. Ora, centremo-nos num desses atributos, a omnipotência. À semelhança de outros atributos, a omnipotência parece ser uma fonte de contradições e de paradoxos. Exemplo disso é o chamado paradoxo da pedra. De acordo com este paradoxo, ou Deus tem o poder de criar uma pedra tão pesada que não a possa levantar, ou Deus não tem esse poder. Se tem o poder de criar uma pedra tão pesada que não a possa levantar, então há algo que Deus não pode fazer. Ou seja, Deus não pode levantar a pedra que criou. Se, pelo contrário, Deus não pode criar essa pedra, então também há algo que Deus não pode fazer. Ou seja, criar uma pedra tão pesada que não a possa levantar. Em suma, tanto num caso como no outro, há algo que Deus não pode fazer. Se há algo que Deus não pode fazer, então Deus não pode fazer tudo. Se não pode fazer tudo, então não é omnipotente. Alguém poderá objetar dizendo que Deus é incompreensível, que a lógica deve ser colocada de lado quando se trata dos mistérios divinos, que a filosofia é estreita, que a divindade supera o nosso frágil entendimento e que tudo o que dela dissermos é um montão de palavras vazias, de ideias vãs e de argumentos inúteis. Esta abordagem é perfeitamente aceitável. E quem a faz é talvez influenciado pelo fideísmo ou pela teologia apofática, segundo a qual toda a descrição que fizermos de Deus fica sempre muito aquém daquilo que Deus é, de modo que, em rigor, só podemos dizer o que Deus não é. Enfim, esta abordagem é aceitável. Porém, quem defenda este ponto de vista já se está a auto-excluir de qualquer tipo de discussão a respeito da divindade. Se aceitamos que Deus é incompreensível, então não podemos atribuir-lhe posteriormente qualquer outra característica, por mais vaga que ela seja. Não podemos, a respeito do mesmo assunto, invocar o mistério quando isso nos dá jeito e convocar a racionalidade quando isso nos convém. Seja como for, aqui estamos no campo da filosofia e não no campo da religião, pelo que teremos de retomar a argumentação racional. Voltemos então ao paradoxo da pedra. Ora, uma solução possível para este paradoxo passa por considerar que se criasse uma pedra tão pesada que não a pudesse levantar, Deus estaria a fazer algo inconsistente com um dos seus atributos essenciais, que é justamente a omnipotência. Se tal pedra existisse, então Deus não seria omnipotente. Se Deus tem o poder de criar tal pedra, então
tem o poder de fazer com que lhe falte um atributo essencial. Como escreve William Rowe, numa obra intitulada Introdução à Filosofia da Religião, dizer que Deus é omnipotente significa afirmar que Deus pode fazer tudo aquilo que não envolva uma contradição nos termos e que não seja inconsistente com qualquer um dos seus atributos fundamentais. Deus não pode, por exemplo, fazer uma coisa que seja ao mesmo tempo redonda e quadrada. Também não pode fazer com que um triângulo não tenha 3 ângulos, ou que 2 mais 2 não sejam 4, porque tudo isto envolveria uma contradição nos termos, ou então seria logicamente impossível. Por outro lado, Deus não pode praticar o mal, não pode autodestruir-se, não pode criar a tal pedra, porque tudo isso é inconsistente com alguns dos seus atributos fundamentais. Podemos então dizer que Deus tem um poder ilimitado, mas sempre dentro daquilo que a nossa lógica estabelece e que a sua natureza implica. Até aqui parece que estamos entendidos. Mas há um problema um pouco mais sério associado a esta temática. É o problema de saber se Deus pode ou não alterar o passado, ou fazer com que o que foi não tenha sido, ou tenha sido de outro modo. Aparentemente não está agora ao alcance de Deus fazer, por exemplo, com que a Revolução Francesa não tivesse acontecido, ou fazer com que Platão não tivesse existido, ou outra coisa semelhante. E porquê? Porque se Deus fizesse com que o que aconteceu não tivesse acontecido, estaria a pôr em causa o princípio da não contradição. Este princípio pode formular-se de várias maneiras, mas aqui interessa-nos a seguinte fórmula. É impossível que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Fazer com que o que foi não tenha sido, ou tenha sido diferente daquilo que foi, parece colocar em causa este princípio. Mas se considerarmos que o passado existe objetivamente agora, estando em princípio apenas acessível a Deus e talvez a algum viajante do tempo, então Deus, na sua omnipotência, pode perfeitamente alterá-lo. E desta alteração resultaria uma de 2 consequências possíveis. Ou haveria uma alteração do mundo tal como o conhecemos, ou não haveria essa alteração, embora isto seja mais confuso de entender. Vamos apreciar o primeiro cenário. Através de uma intervenção certamente da ordem do milagre, Deus, ao alterar o passado, ou parte dele, estaria a alterar algo que para nós é passado, mas que para ele é presente, já que Deus é eterno e está acima do próprio tempo. Ora, admitindo que as leis da natureza iriam funcionar normalmente após aquela intervenção fora do normal, essa alteração implicaria um rearranjo do estado de coisas no mundo. Por outras palavras, se o passado fosse alterado, e a menos que essa alteração produzisse, de modo algo surpreendente, os mesmos efeitos que a realidade, entretanto alterada, também tudo aquilo que sucedeu depois dos acontecimentos originais seria modificado.
Vejamos agora o segundo cenário. Deus altera o passado, ou parte dele, mas as leis da natureza não são postas em ação. Se assim for, dar-se-á o milagre de os efeitos permanecerem, apesar de ter sido removida a causa ou as causas. Essa circunstância parece abalar não só as leis da natureza, mas também as leis da lógica, sobretudo o princípio da identidade, que diz que uma coisa é igual a ela própria. Numa alteração do passado deste género, é como se tudo aquilo que aconteceu depois acabasse por ser um efeito sem causa, ou uma realidade que surgiu a partir do nada. Ora, uma realidade à qual foi retirado o passado continua a ser a mesma que era de antes? Tudo isto é muito confuso, não só para nós, como se calhar também para o próprio Deus. E ainda mais se pensarmos na hipótese de que tudo interage com tudo. Entretanto, há outra questão curiosa suscitada por esta problemática da alteração do passado. É a seguinte: se Deus alterasse o passado, será que esse passado assim alterado se converteria em passado do passado que o iria substituir? Mais uma questão complicada. Claro que se o tempo for ilusório, tudo isto muda de figura. Mas é melhor ficarmos por aqui. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários e até à próxima.